Boa tarde, amigas e amigos. É o Oração Ação nesse sábado. Escolhendo mais um tema, nem bem escolhendo, estamos dando sequência, questão por questão, no nosso livro de estudos. Atualmente é O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel. Estamos dando sequência às 411 perguntas. Já passamos centenas de perguntas relativas a ciência e filosofia, e estamos na parte final das perguntas referentes à religião. Nesse momento, discutindo, refletindo, estudando aspectos da mediunidade. Essa ferramenta tão importante, tão universal e tão ignorada. Somos médiuns, produzimos comunicações, recebemos mensagens o tempo todo e sequer suspeitamos disso. Se apenas suspeitando disso, ou sequer suspeitando da mediunidade, recebemos intuições maravilhosas, assim como também somos influenciados para tomar péssimas decisões, o quanto nossas vidas não poderiam e não precisam melhorar pela tomada de consciência do processo mediúnico, pelo conhecimento das leis que regem o fenômeno. É isso que nós estamos fazendo aqui, e amanhã, domingo, às 17h30, faremos também. É precioso esse estudo, necessário, urgente. O mundo espiritual nunca esteve tão ativo na vida dos encarnados, e o mundo espiritual sombrio só pode ser bem trabalhado por nós se conhecermos as suas regras, se reconhecermos a sua influência. E o mundo luminoso, que nos quer orientar, a começar pelo nosso anjo de guarda, mas também por espíritos familiares dessa e de outras vidas, que querem tanto nos auxiliar, precisam receber de nossa parte a sintonia e a acolhida, a boa acolhida das suas orientações, dos seus conselhos. Nunca foi tão importante saber tanto nos afastar, nos precaver das más influências, quanto nos aproximar e aceitar as boas orientações. Vamos lá? É o que nos cabe conversar hoje, é a respeito das condições para a mediunidade. Existe algum grupo social que por si só, em média, é mais sensível à tarefa mediúnica? Ou, ao contrário, existe algum grupo social, alguma característica humana que torna o ser menos sensível à tarefa mediúnica? O que vocês acham? Hoje vamos falar sobre a diferença entre os sexos. Vamos lá? Pergunta 385. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? A resposta de Emmanuel é a seguinte: no capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios
para os que se encontram em determinada situação. Então não se pode falar que todos os pretos são melhores que os brancos, ou o contrário, que todos os pobres são melhores que os ricos, ou o contrário. E aqui, tocada a questão da diferença entre homem e mulher, Emmanuel deixa claro que não há privilégios entre os sexos na tarefa mediúnica. Porém, continua ele, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. Dito de outra forma, o sentimento, a capacidade de lidar com os sentimentos, favorece a tarefa mediúnica. E a mulher, continuando no seu raciocínio Emmanuel, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Olha que precioso. Não há dúvida de que, em média, a mulher lida mais com o campo dos seus próprios sentimentos e dos sentimentos alheios. Você tem dúvida disso? E o quanto os sentimentos são importantes na mediunidade e na evolução da criatura humana? Vejamos. Jesus colocou que o mandamento maior, o sentido da vida, é o amor, um sentimento. Jesus colocou que a ferramenta para amarmos como Ele nos amou é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. A empatia, a compaixão. Existem agrupamentos sociais, campos humanos, que são mais abertos ao amor, mais disponíveis à empatia e à compaixão? Em termos absolutos, não. Porque nós, essencialmente, não somos nem homens, nem mulheres, nem brancos, nem pretos, nem ricos, nem pobres. O mesmo espírito que agora está mulher, em outra vida foi homem, o que está agora rico, em outra vida foi pobre, o branco já foi negro. Como falar, então, que haveria uma condição ou outra absolutamente melhor do que outras? Claro que não. Mas não haja dúvida de que nascer numa determinada condição estimula a criatura à solidariedade, à fraternidade e à compaixão. Quem conhece, por exemplo, a vida numa comunidade pobre, sabe da cooperação que existe entre vizinhos, como existe um mutualismo, uma ajuda mútua, e o contrário, quem conhece a vida em condomínios de alta renda, sabe que muitas vezes
Um vizinho desconhece completamente o outro. E que quase sempre o que acontece na casa do vizinho o outro procura o máximo possível não se envolver, desconhecer, não se meter. Não é assim? Então pode-se dizer que a vida na pobreza estimula a compaixão, a fraternidade e a solidariedade. E a vida na riqueza estimula o individualismo, o orgulho e a arrogância. Então, não é um determinismo absoluto, mas é uma estimulação da condição do pobre frente ao rico, a disponibilidade afetiva. Da mesma forma, a mulher. Passando, marcada como é, pela gravidez, não necessariamente aquela que acontece, mas aquela que potencialmente está no universo feminino, podemos perceber que a gravidez é um momento em que dois seres vivem no mesmo corpo. Que o bebê sente o que a mãe sente, se ela está nervosa, se ela está excitada, se ela está com medo. Tudo isso libera substâncias na corrente sanguínea que vão alimentar o feto. Quem não sabe que, como é comum que mulheres lactentes que estão dando de mamar para os seus bebês, se precisam se afastar um pouco e a criança chora desejando a mamada, é comum que o leite jorre no peito da mãe. Há uma conexão, há uma busca por colocar-se no lugar do outro, especialmente naqueles que compartilharam o mesmo corpo, se nutriram no mesmo sangue, compartilharam as mesmas substâncias, as mesmas neuroquímicas nas situações envolvendo emoções. Assim sendo, as mães, consequentemente as mulheres, ainda que nem todas as mulheres sejam e queiram ser mães, mas compõem o universo feminino desde muito cedo. O simbolismo, a perspectiva da maternidade sai, sem dúvida, com um grande passo à frente do homem. Você não pensa assim? E cá entre nós, a mediunidade é um fabuloso exercício de empatia, porque o médium, no transe mediúnico, pensa como espírito comunicante, sente os sentimentos do espírito comunicante. A mediunidade é um fabuloso exercício de empatia e de compaixão. E aquele que está mais preparado para a compaixão, para a empatia, seja pelo amadurecimento da alma, seja pela vivência na matéria, estará mais apto
não apenas à mediunidade, mas mais apto às conquistas do amor. E, como vimos até agora, a vivência no corpo feminino, a vivência do feminino nessa vida tende a aproximar o espírito das emoções, da afetividade, da compaixão, da empatia. Veja se você não concorda, coloque nos comentários, ou se concorda, também coloque. A mulher, afirma Emmanuel, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está, na atualidade, em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens do plano invisível. Muito bem, pergunta 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Emmanuel coloca aqui que, como boa ferramenta, não pode haver uma mediunidade propriamente superior às outras, mais preciosa para o serviço à doutrina, porque numa caixa de ferramentas é preciso ter a diversidade para fazer frente às diferentes situações que se quer trabalhar. Da mesma forma, as diferentes mediunidades todas têm uma participação e uma capacidade. Vamos ver o que diz Emmanuel. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para o seu mandato, que não seja traído na improdutividade. E a última pergunta: qual a maior necessidade do médium? Se não há uma relação absoluta entre mediunidade e sexo, fazendo que um dos sexos seja de forma absoluta melhor que o outro, e nenhuma raça, e nenhuma condição social. Mas se há, como estudamos aqui, como afirmou Emmanuel, especialmente no feminino, uma predisposição a trabalhar as emoções, os sentimentos, sendo o amor o sentido da vida, sendo a compaixão a ferramenta de conquista do amor, a mulher, sim, em geral, se apresenta mais disponível para a mediunidade, podendo, em nossas reflexões, pensar que, em vez de falar a mulher, podemos falar o feminino. Porque um espírito que se aprimorou no sentimento, nas emoções, em várias vivências na polaridade feminina, e que nessa vida reencarna como homem, apesar de ser homem, pode ter uma predisposição melhor à mediunidade pelo desenvolvimento do feminino em si. E o contrário também, é claro. Uma mulher que teve muitas vivências como homem e que, por causa do preconceito, da posição social, se isentou, se impermeabilizou aos sentimentos, ainda que tenha vindo nessa vida como mulher, pode ter alguma dificuldade
para a mediunidade. Se assim é, existe alguma característica humana, espiritual, que sim, de uma forma absoluta, favoreça a boa mediunidade, a mediunidade luminosa? Vejamos o que diz Emmanuel. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Então, sim, o coração robusto, exercitado na compaixão, com experiências concretas de colocar-se no lugar dos outros, de servir, de empatizar, de confraternizar-se. Esse, sim, pela prática do Evangelho e não pelo conhecimento, por decorar capítulos e versículos, mas por exercitar na prática a solidariedade, a compaixão, o amor ao próximo, esse tem características que de forma absoluta favorecem a mediunidade luminosa. Retomemos a resposta de Emmanuel. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. Personalismo, personagem, é o ego. O ser que está atrás do personagem, em teatro diríamos o ator, o ser que está no fundo do ego, em psicanálise diríamos o self, o ser que está no fundo do homem velho, na doutrina de Paulo de Tarso diríamos o homem novo, no budismo diríamos que o ser que está no fundo do eu menor, esse eu social, é o eu maior, a fagulha divina. O ser que estiver mais próximo, com melhores experiências de afloramento, de serviço, com o amor, que é a sua essência, que é a nossa essência, esse estará muito mais apto, não apenas à mediunidade em geral, mas à boa mediunidade, pela boa sintonia, pela parceria e associação que tiver estabelecida exatamente pelo amor com os espíritos de luz. Muito bem. Hoje avançamos em aspectos muito interessantes. Vejam, amigos e amigas, se tem algum comentário que possa ajudar na nossa reflexão. Vamos saudar os amigos André Santos, dando o seu boa tarde, Enir Cajazeira o seu boa noite, Igor Galvão também saudando os amigos, assim como Avelino Carvalho. Muito bom estarmos juntos. E Enir Cajazeira vibrando sempre pela saúde da amiga Mônica. Que essa comunhão nossa, entre nós, entre os que se manifestam e aqueles que não deixam comentários aqui, entre os que compartilham e os que não compartilham, entre todos nós e com o mundo, possam nos ajudar e ajudar de alguma forma todos os seres do planeta Terra. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que seremos ajudados em nossa própria transformação. Um prazer estar com cada um de vocês. Amanhã esperamos estar juntos em mais um momento do curso O Livro dos Médiuns. Venha conosco, chame os amigos, vamos nos preparar
em todos os nossos talentos, em todas as nossas capacidades, para melhor atuação frente às dificuldades da vida. E os dons espirituais, sem dúvida, estão entre as ferramentas que mais nos ajudam a boas decisões, a boas reflexões, a uma boa vida. Paz e bem para todos, um grande abraço, até a próxima.